no reino da luz, no reino da luz, só tem guarida quem vai com Jesus. No reino da luz, no reino da luz, só tem guarida quem vai com Jesus. Só alcança o roteiro do Mestre e também seu eterno esplendor. Quem passar pela vida terrestre, semeando as virtudes do amor. Por é o amor, caridade, que reúne teístas e ateus, irmanados na mesma verdade, luz divina do Cristo de Deus. Só alcança o roteiro do Mestre e também seu eterno esplendor. Quem passar pela vida terrestre, semeando as virtudes do amor. Esse amor é o amor caridade, que reúne teístas e ateus, irmanados na mesma verdade, luz divina do Cristo de Deus. Muito bom, São Mendes. Fechou no horário, 20 horas em ponto. Muito obrigado, São Mendes. Um abraço. Pessoal, uma boa noite a todos, viu? Sejam todos bem-vindos. Vamos ir para mais um aprendizado, para mais um estudo, né? Rogando a Jesus, nosso mestre amado, que a paz, a harmonia esteja conosco hoje nesse ambiente, né? Na nossa sala virtual, né? Como se fosse o nosso salão de Miramês, né? Para mais uma reunião pública. E hoje nós temos a continuidade, né? Das leis divinas, das leis naturais. E na sequência, né? Estamos aí na sexta lei, né? Que a Teca vai trazer para nós, ela já está presente aí, que é a lei de sociedade, né, que ela vai trazer para a gente esse estudo. E antes de darmos início, nós vamos fazer a nossa prece, né, inicial, rogando ao Mestre Jesus, né, rogando a Deus, nosso Pai, né, de estarmos em harmonia, em sintonia, para mais esse estudo, para mais esse aprendizado, abrindo nossos corações, as nossas mentes, que possamos, durante esse curto período, que seja grandioso para o nosso espírito, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pedimos, Mestre amado Boa Jesus, noite. que envolva a todos os irmãos necessitados, né, que estão aí vivenciando esta pandemia, os seus familiares, que a sua luz, o seu amparo, chegue a todos eles, aos nossos irmãos que estão à frente dessa batalha, né, que tenham a coragem, né, a boa vontade e o entusiasmo de continuar cada vez mais cuidando, né, das pessoas. Inclusive, é esse o nosso tema de hoje, né, essa sociedade, né, que nós estamos aí vivenciando, é uns ajudando aos outros. Obrigado, Mestre amado Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos convidar a Teca. Seja bem-vinda, Teca. Obrigada, Tânia. Boa Eu noite que a agradeço. todos. Que Deus Boa possa noite. nos... Ai, que saudade de você, Maria José. Que Jesus possa nos amparar, nos conduzir, né? Estamos juntos aí fazendo o estudo da noite de hoje, né? Na verdade, estamos aí nas leis morais, que são as questões 614 a 919A, né? É importante que a gente frise, né, que a nossa base do estudo hoje
Ela vai das questões 766 a 775. Eu escolhi o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que traz uma base para a gente também, e usei para o meu estudo duas obras subsidiárias, que é Conviver e Melhorar, do Francisco do Espírito Santo Neto, onde nós temos algumas mensagens dos espíritos de Batuíra e Lourdes Caterine, e a gente tem aquela obra do Divaldo na psicografia, né, da Joana, chamada As Leis Morais. E começando o estudo, né, é importante que a gente saiba que nós somos seres gregários, né? Nós não viemos para o orbe terreno com o objetivo de sermos sós. A questão é que o aprendizado vai se dar à medida que a gente está no convívio social, né? E nós vamos buscar lá na Constituição Federal de 1988, onde nós temos lá um artigo que dá causa de importância à família como célula máter da sociedade, não é? É claro que, observando o moral e espiritual nosso, né, passamos aí por várias fases de montagens ou de diagnósticos familiares, né? Temos a época do patriarcado, depois temos um pouco do matriarcado também, e hoje o exemplo de família que nós temos, perdão, não é mais aquele que a gente via as crianças fazendo os desenhos antigamente, né? Não é pai, a mãe e os filhos. Hoje nós temos as famílias multiparentais, né? Onde a gente tem os avós cuidando dos netos, onde a gente tem o casal homoafetivos, né? Que educam seus filhos. E também eles são entendidos no contexto social e espiritual como família, né? E a gente sabe que a gente sozinho, embora a gente sendo, nos considerando perfeitos que somos, dotados de conhecimento, de habilidades, alguns com habilidades mais ágeis que outros menos, mas estamos aí no conjunto. E é importante que a gente vá lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Kardec vira para os espíritos e diz assim, ó, caracteres da lei natural. O que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí, em consequência a essa questão, né, 614, nós vamos lá na questão 766 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a vida social está na natureza? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à sua vida de relação. Ou seja, por mais que a gente queira admitir que nós podemos fazer o nosso progresso individual e também primando pelo coletivo sozinhos. Nós não somos seres sós. Aí nós vamos esbarrar em vários questionamentos, como que ficam aqueles que fazem volta do silêncio, como aqueles que vivem no isolamento. Nós temos que pensar o seguinte: fomos colocados um ao lado do outro, não é? E o progresso se faz à medida da nossa convivência, né? E Batuíra, o espírito, no livro Conviver e Melhorar, ele fala que nos momentos da aflição, é muito linda a lição. Depois, se alguém quiser procurar, né, na biblioteca deve ter. Ele fala assim, ó, a destreza de extrair o bem do aparente mal. Vai gozar uma excelsa substância, a afeição do tesouro valioso, que energizará os trabalhadores do evangelho. Ou seja, as dificuldades que nos visitam, que nos assolam, elas são também para o nosso aprimoramento. E o Toninho falou aí no começo uma coisa que está assim, muito séria, né? A gente está um ano aí convivendo com a pandemia, né? O que nós temos aprendido com ela? Estamos ficando mais dentro de casa, estamos ficando mais no ambiente familiar. Como é que está sendo isso para nós? Né? Se nós precisamos uns dos outros, sortudos seriam os que moram só? Não, porque também a gente continua dependendo uns dos outros.
Nós temos aí os trabalhadores anônimos, que fazem o esforço coletivo diário para que a gente possa permanecer no nosso processo de evolução e de cuidado, né? A gente tem o gari que recolhe o nosso lixo, a gente tem o padeiro que faz o pão na padaria, e a gente tem tantos outros trabalhadores anônimos que zelam por nós. Os plantões são feitos por médicos, por enfermeiros, por técnicos, por uma equipe de trabalho na rede hospitalar. São pessoas que, embora a gente não os conheça, eles estão fazendo parte do nosso processo evolutivo. E é claro que essa coisa da questão da lei de sociedade, se a gente for pensar, é preciso que a gente volte o nosso olhar para o Evangelho, no capítulo 5, quando Jesus traz lá, nas lições, as bem-aventuranças, né? Os bem-aventurados os aflitos, toda sorte de aflições. Não há nenhum resguardo dizendo que essa aflição ou aquela melhor suporta ou menor suporta, né? Jesus não vem, em momento nenhum, assegurar o tratamento para os sãos. E nós que estamos convivendo no sentido pleno de nos melhorarmos, nós estamos convivendo e necessitamos uns dos outros. Por isso que a gente percebe que uns são mais céticos, uns são mais agitados, mas a percepção dessa lei, que o único jeito da gente ser feliz é a gente respeitando essa lei, né? A infelicidade, né, ela vai surgir quando a gente escapa dessa lei, quando a gente foge dessa lei, né? E quando a gente tem o convite do mestre, né? Especialmente no capítulo 5 e depois no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí no capítulo 6 o Cristo Consolador. É claro que muitas vezes nós vamos nos deparar com situações as mais adversas do convívio social, no ambiente de trabalho, mesmo que alguns de nós estejamos em home office, né? Eu brinco que para a mulher é mais diferente, né? Porque a mulher office, né? Ela vai ter que trabalhar, cuidar da casa, deixar a comida pronta, cuidar de menino, separar a briga e evangelizar, né? Só que a autoevangelização, ela está, nesses últimos tempos, exigindo de nós um esforço hercúleo mesmo. Porque, às vezes, a gente não convivia tão de perto, assim. Saímos para trabalhar, voltávamos com os nossos fazeres, as nossas tarefas. Mas por que estamos juntos nesse processo? Que vírus é esse que saiu de dentro de uma caverna, fazendo a gente voltar para nós mesmos, não é? Quando nós temos lá, que a gente sabe muito bem onde está escrito a lei divina, ela está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, ela está na nossa consciência, não é? E logo em seguida, na questão 625, a gente tem lá o modelo e guia, que é Jesus, certo? E a gente teria que fazer o quê? Um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Usando para as hashtags nossas. Se a gente quer ser ele, né? A gente tem que pensar que em nenhum momento Jesus se sentiu magoado, ou quando ele entra em Jerusalém e fazem os tapetes de flores e de ramos para ele entrar em Jerusalém, logo em seguida é crucificado. Os mesmos que o acolheram na entrada são os mesmos que foram para a crucificação. Então, olha o que nós temos aí. Nós temos que pensar que esse processo evolutivo, ele requer de nós atenção detalhada. A gente tem que se aprimorar. E só tem um jeito de aprimoramento, que é o autoconhecimento. Porque a gente vai olhar para nós mesmos, né? Quando, na parábola lá do fermento, quando Jesus fala para a mulher que ela estava fazendo o pão, o fermento age como, né? Ele age de dentro para fora. Que tipo de fermento nós estamos sendo nas nossas vidas e na vida dos que nos cercam? Será que nós temos realmente buscado um olhar mais compassivo, mais condescendente conosco, ou só com os que a gente ama, né? Para os amigos, o amor, né? Para os inimigos, a lei. Como que a gente tem que interpretar isso, né? Essa questão de viver em sociedade é uma necessidade. Pensa nos programas
progressos que já foram lançados dos relacionamentos. Hoje nós temos condição de fazer uma leitura dos relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, a gente tem como orientar as pessoas juridicamente a escaparem desse tipo de relacionamento, mas e nós, o nosso relacionamento interior? A vida em sociedade, ela requer habilidades para que nós saibamos lidar com os outros, mas temos que nos conhecer. Né? Quando Jesus traz a mensagem da Rede Viva, né? Que quando ele começa a falar das parábolas, ele fala como o reino dos céus é semelhante. Para cada público que ele ia atender, ele usava uma alegoria, uma metáfora para fazer compreender. Se era um pescador, ele usava a rede. Se era o pão, ele usou o fermento. Então, quer dizer, o público todo, Jesus não fez acepção. E nós fazemos acepção das pessoas. Algumas pessoas a gente se relaciona melhor, outras a gente tem muita dificuldade, não é? E quando a gente vai lá no Evangelho, né, que fala para a gente orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, a gente esquece dessa parte, né? O convívio hoje ficou tão assim intenso que muitas pessoas estão se divorciando. Porque eles passavam muito tempo juntos, mas ao mesmo tempo separados. E agora estão juntos, tendo que ficar na mesma casa, partilhar o mesmo espaço, e estão vendo que não se conheciam. Né? E a gente começa a ver, né, que o dever, está lá no Evangelho também, surge aí na lei de sociedade para a obrigação primeiro, né, da criatura consigo, né, é lei natural e única, né, obrigação da criatura para consigo e para com os outros. Eu não posso querer regras de convivência suaves para mim e duras para mentes, que eu acho que mentes têm que pagar muito mais do que eu tenho que pagar. Nós não temos essa capacidade, não temos esse conhecimento, né? E voltando lá, quando a gente percebe que a lei de sociedade, a sociedade ela se transformou ao longo dos anos, fruto de costumes, bem verdade, fruto das leis que regem as regulações entre as pessoas, mas também do aprimoramento intelectual, do aprimoramento pedagógico, psicológico. A pessoa que volta o olhar para si mesmo, não na questão egóica de achar que ele é o centro do universo, porque nós não somos isso. Né? Nós somos artífices do nosso processo evolutivo e nós precisamos ser a boa luz, o bom sal, o bom fermento, que vai fazer a diferença no processo da sociedade. O que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje? Nós estamos vendo uma sociedade justa, coerente, uma sociedade que prima pela minoria, que não é discriminativa, que não é preconceituosa, mas essa sociedade é feita de que tipo de pessoas? Nós. Como que são as nossas atitudes? Como que estamos evangelizando as nossas crianças e não evangelizamos a nós mesmos? Como que buscamos compreender quem que nós somos? Que tipo de pessoa eu sou no público e que tipo de pessoa eu sou no privado? Ah, mas fulano no público é uma pessoa maravilhosa, é encantadora, mas chega em casa é um tirano, ou é uma tirana, né? Eu me recordo certa vez que eu trabalhava num lugar e a gente tinha uma turma que ficava num canto lá analisando os processos, né, judiciais. E aí a nossa chefe, né, uma pessoa muito elegante, ela tinha um sapato que ela andava e fazia barulho. Então, quando a gente escutava o barulho do sapato, a gente já mudava de postura, né? A gente estava numa conversa, aí ela escutava o barulho do sapato, a gente parava. Até que um dia, ela mudou a borracha do sapato e a gente não viu ela chegar. Quando ela chegou, ela pegou a gente na algazarra, na farra, rindo. A gente estava trabalhando, mas a gente estava na farra, né? Então, muitas vezes, a gente é pego em desaviso mesmo, porque a gente não está preparado para a dor que nos visita, para o convívio com o semelhante, que é difícil. Mas eu também sou difícil, eu também não sou uma pessoa fácil, eu também não sou esse anjo que as pessoas olham e veem. Eu tenho as minhas limitações
eu tenho os meus propósitos e eu tenho recaídas, não é? E nessa necessidade que temos uns dos outros, é para o crescimento, é para reparar as faltas, para a construção do homem integral, aquele que vai fazer o processo de transformação do orbe. Nós estamos fazendo o momento da transição planetária. E não é de agora, por conta da pandemia, que nos forçou ao isolamento social, forçou a termos mais cuidados, mas, em contrapartida, nós vemos lugares aí onde a fome está ganhando alto índice. Por quê? Porque o desemprego começou a surgir. Não adianta a gente querer exigir dos outros atitudes, comportamentos, o Chico Xavier já nos alerta nisso, né, nas suas lições, que a gente não tem essas habilidades. Não é? É preciso que a gente perca essa falsa aparência do bem. Sabe? A gente achar que a gente está fazendo bem e, na verdade, a gente não está fazendo. É falso. A gente não está pleno naquilo que a gente está fazendo. A gente não está colaborativo. E aí a gente volta lá, sabendo, né, que a lei vai estar construída na nossa consciência e o modelo e guia que nós temos que ter é Jesus, né? Aí ele fala assim na questão 767. É contrário à lei da natureza ou isolamento absoluto? Sem dúvida. Então, nós não vamos progredir isoladamente. A gente não adianta a gente falar que a gente não precisa uns dos outros. Nós necessitamos, sim, uns dos outros. E nós somos corresponsáveis nesse processo evolutivo uns dos outros. A sociedade humana, hoje a gente começa a enxergar alguns absurdos porque nós estamos tendo mais tempo de observar os comportamentos. Eu estava vendo um julgado de um juiz do Rio Grande do Sul. A criança foi para a escola antes do processo da pandemia e ela foi mordida pelo coleguinha. Essas coisas de criança que quando eles estão brincando, eles estão brigando, né, e faz parte. A mãe se sentiu ultrajada de ver o filho mordido pelo colega, ela ajuizou uma ação de reparação. E pensa, o juiz tem que julgar uma ação de reparação? Perdeu um tempo imenso no judiciário para isso. Né? Às vezes a gente gasta as nossas energias tentando mostrar aquilo que a gente ainda não é. Quando Santo Agostinho coloca lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala qual que é o meio mais eficaz, mais seguro de você alcançar o progresso, o Simão Pedro, numa palestra dele, ele fala assim que essa pergunta de Kardec para os espíritos é uma pergunta bem mineira, porque mineiro não gosta das coisas muito difíceis, não. A gente gosta das coisas mais fáceis, né? A gente gosta das coisas que têm resolutividade. Então, qual que é o meio mais seguro? O autoconhecimento. E logo em seguida, na questão 919A, Santo Agostinho aponta a reflexão diária, o balanço de como que eu vou lidar com o que eu fiz, com o que eu estou fazendo, de que forma está sendo a minha conduta, quem eu pude ajudar, quem eu não pude ajudar, por que eu fiz aquele atendimento, por que eu escolhi fazer daquela forma, e se em algum momento eu conseguir auxiliar o meu irmão. Às vezes, a gente tem que romper barreiras no sentido de que a gente tem que reconhecer que a lei de sociedade, ela depende de todo mundo. Ela não depende só de mim. Eu faço meu esforço, o Toninho faz o esforço dele, Claudira, Maria José, Wagner e tantos outros que estão conosco nesta noite, fazemos o nosso esforço, damos do nosso processo, né? E a gente aprende que na doutrina, a gente, além dessa necessidade uns dos outros, a gente vai crescer ou pela dor ou pela convivência. Quantos de nós aprendemos dentro da casa espírita, ou no trabalho, ou na lida diária com os nossos, de que somos uns pelos outros? Não há que ser diferente. Se vamos olhar uma família, por exemplo, com vários filhos, cada um é de um jeito. E cada um expressa o seu sentimento, o seu agir, o seu pensar de um jeito. E se nós temos na família, por exemplo, alguém que é usuário, né, de drogas lícitas ou ilícitas, não é ele que é o enfermo,
a família está adoentada também. Então, é um conjunto. Se vamos recepcionar um dos nossos filhos engravida e vamos ser avós ou avós, né? Esse espírito vem dentro do contexto familiar. A gente vai voltar outras vezes, vai implorar para voltar outras vezes no nosso contexto familiar, exercendo papéis diferentes. Quando a gente canta para as crianças na evangelização, que a reencarnação a gente muda de roupa de montão, a gente muda de roupa de montão porque a gente muda de papel. Isso é parte da lei de sociedade. Os espíritos vão reencarnar trazendo a sua bagagem, trazendo o seu conhecimento, mas também trazendo a sua dificuldade. Ouvindo um relato do Alberto Almeida, ele contando de um casal, amigo deles, que houveram se candidatado a adotar uma criança. Já com tudo preparado para adotar a criança, chegando lá no abrigo, eles encontraram a informação de que aquela menina, né, ela tinha uma outra irmã que estava lá. Como o rapaz que estava adotando e a mãe também estava adotando, eram da casa espírita, frequentaram, resolveram, né, por bem, que não iriam separar os irmãos. Já bastava que eles tivessem sofrido a perda do pai e da mãe, então resolveu que não os iria separar as filhas. E vou colocá-las assim, né? A menininha A e a menininha B. A menininha A era ativa, esperta, todos gostavam dela, todos tinham o maior apreço, era uma criança doce, amável, solidária, disponível. E a criança B já era mais introspectiva, já era mais calada. A criança B e a mãe tiveram um problema de ajuste de adaptação. E a mãe procura o Alberto Almeida falando: Alberto, eu não estou conseguindo lidar com a minha filha. Eu estou tendo muita dificuldade de me relacionar com a minha filha. Eu sei que eu sou espírita, que a gente tem que buscar progredir, que a gente tem que buscar se ajustar, mas eu não estou conseguindo fazer isso. E a menina fazendo toda a questão do mundo de ficar perto da mãe. A mãe chegava, ela: mamãe, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. Quando a mãe chegava, tinham vários bilhetes espalhados pela casa, flores no caminho. E ainda assim, a mãe não conseguia olhar para essa filha com o amor necessário. Até que um dia, essa criança vira para a mãe e fala assim: mamãe, você não me ama, não é? A mãe fala assim: não, eu não te amo como você merece ser amada, mas eu vou me esforçar. Então, o nosso querer ser melhor, o nosso querer estar em processo de sociabilização, em processo de progresso, a gente tem que querer mudar também. Não é o seu ponto de vista ou o meu ponto de vista. Muitas vezes nós vemos que numa discussão ou alguém coloca uma ideia, o outro vem e fala assim: eu discordo de você. Tem um jeito muito próximo da gente falar sobre isso. Não há necessidade de eu dizer que eu discordo de você. Olha, eu entendi o que você disse, mas pensando bem, eu tenho uma visão diferenciada. Não, e a gente já entra de frente, né? A gente já entra rasgando. E eu tenho percebido isso como um certo susto e uma certa preocupação de que as pessoas perderam o referencial nessa ausência do convívio. As pessoas querendo lucrar, por exemplo, com compra de cilindros de oxigênio, as pessoas quererem, de alguma forma, lucrar em cima da desgraça alheia, ou do infortúnio alheio. Como que pode ser isso? Não é? A gente precisa pensar que a sociedade ela vai ser melhor se nós formos melhores. A sociedade ela é construída de pessoas, de nós outros. Todos nós temos um contributo a dar. Todos nós temos alguma coisa a apresentar para o processo evolutivo do planeta. Teca, mas o que eu posso ofertar é muito pouco, né? Mas é do pouco que se chega ao muito. E é devagar que se faz o caminho também. Devagar também é velocidade. Quando Jesus fala para a gente não ficar afoito, né, com a posse do ouro ou da prata, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
por si só, tem as suas preocupações, as suas inquietações. Isso é o quê? É uma forma de nos mostrar que a sociedade vai sofrer transformações, mas o homem integral, esse, precisa se alfabetizar nas lições redivivas do Cristo, nas lições de amor, de respeito, de autoajuda. Ninguém oferece aquilo que não tem. Então, como eu vou adquirir as habilidades que eu necessito para o auxílio aos outros? Eu tenho que me conhecer. E espírito imortal que sou, trago comigo em minha bagagem várias questões. Trago dilemas, trago uma série de infortúnios que me são devidos no meu processo reencarnatório, mas que são colaborativos para o processo evolutivo de outras pessoas também, né? Eu me recordo há uns anos atrás, quando eu fazia estágio na área do serviço social, eu conheci uma professora que ela gostava demais de alfabetizar as crianças mais difíceis. E na escola onde a gente fazia o estágio, ela sempre pedia para a direção da escola que ela queria aqueles meninos mais difíceis, sabe? Aqueles meninos terríveis que ninguém quer, aqueles meninos que a gente sai correndo, né? Quando a gente é professora, a gente não quer saber de jeito nenhum. E ela tinha um jeito de lidar com esses meninos que era simplesmente impressionante. Eu me lembro de um menino chamado João Augusto. Ele já estava quase 5 anos na primeira série, que hoje mudou esse contexto, né? E ele não lia nada, ele não conseguia de jeito nenhum nada. E ela foi trabalhando com ele. Em 6 meses que ela estava dando aula para ele, ele já estava conseguindo ler. E aí ela tinha uma didática própria, ela tinha um jeito, né, uma habilidade que certamente não era uma habilidade somente adquirida do plano material. Essa mulher vai e desencarna e não deixou o conteúdo, né? Ninguém teve tempo, ou possibilidade, ou interesse, ou desejo de aprender com ela. Ficou com ela isso, né? Então é preciso que a gente comece a partilhar e a compartilhar os nossos saberes, as nossas competências, as nossas condições de atendimento fraterno. E a gente percebe isso na lide diária, quantos trabalhadores da casa espírita, não só da Casa Espírita de Miramês, que nos procuram para serem ouvidos. E isso faz parte da lei de sociedade, sim. Isso também faz parte. E aí a gente tem que pensar, né, que quando, nas lições de Emmanuel, ele aponta 3 pilares para a gente poder compreender melhor o processo da construção social, né, da lei de sociedade. Ele fala que primeiro a gente tem que ter compreensão, a gente tem que compreender a si mesmo e o outro. Qual que é o jeito da gente compreender o outro? É a gente escutar o que ele traz. Ah, mas o outro é surdo-mudo. Mas ele vai expressar o seu sentimento. Ele vai conseguir lidar com isso, né? Eu tenho uma sobrinha que ela é surda-muda. E ela se casou com um rapaz também surdo-mudo. E aí, o que acontece? Eles ficaram grávidos. Aí a gente começou a pensar como que ia ser cuidar, não é? Porque quando a criança chora, a gente pode estar com um barulho total que a gente escuta longe. Ele criou, para vocês terem uma ideia de como que é grandioso, né? Essa questão da vida em sociedade, né? Ele criou um mecanismo que ele construiu de uma maquininha de secretária eletrônica que quando a menina chorava, a cama dele vibrava, ele acordava e ia lá ver o que a menina estava chorando. A menina conversa, fala, é arteira, terrível. Mas os dois não falam. E ela já, com 3 para 4 anos de idade, ela já sabe todos os sinais. Libras, ela conversa Libras e conversa com outras crianças. Então, pensa, haveria aí a compreensão, a empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que pensar que o lugar do outro é um lugar mais difícil de ser exercido. Eu posso olhar para quem quer que seja, achar que ele está reinando na habilidade, que ele não tem problema nenhum, que a vida dele é um mar de rosas, mas às vezes não é. A gente precisa desenvolver essa condição
da empatia. E logo em seguida, Emmanuel fala que a gente tem que ter sensibilidade. Sensibilidade no trato com as pessoas, mas também no saber como agir. Eu preciso de ajuda. Eu vou na casa da Fatinha, do Mendes, ou da Claudira com o Toninho, bato lá e falo, eu estou precisando de ajuda. É o jeito do acolhimento. Muitas vezes as pessoas acham que estão nos acolhendo e elas estão nos expulsando. Que o atendimento fraterno que existe dentro da casa espírita, ele tem que acontecer dentro da sociedade. A pessoa quer ser ouvida, né? Fazendo um divórcio há uns 15 dias atrás, eu atendi o casal e percebi na mulher uma necessidade de ser ouvida em separado. E aí fui atender ela em separado. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consegui despertar nela habilidades dela que estavam adormecidas. É isso que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente esquece que a gente pode usar os sentidos, né? Para o progresso, mas não é só o nosso progresso, não. É para o auxílio a que o mundo seja um mundo melhor. Se nós não lograrmos êxito nessa encarnação, podemos reencarnar em mundos primitivos? Uhum. É uma penalidade para nós? Não. A escala espírita está lá no questões 100 e seguintes, que fala os tipos de espíritos que nós estamos convivendo com eles. Inclusive, nós somos também um deles. Não é? E o terceiro elemento que Emmanuel fala é do sentimento. É o sentir. Como que eu vou saber se você está sentindo alguma coisa se eu não deixo você falar comigo? E isso faz parte do processo de lei de sociedade. As pessoas querem ser ouvidas. Só que nós estamos numa dinâmica tão intensa de medo e de angústia, de não saber como lidar com as coisas, que os enfermeiros, os médicos estão sendo agredidos fisicamente pelos pacientes, pelas famílias dos pacientes. Tamanha insanidade que está nos visitando. É preciso que a gente tenha empatia. É preciso que a gente tenha compaixão. É preciso que a gente se sensibilize. Graças a Deus não aconteceu com ninguém da sua casa de ter sido atingido pela Covid, de ter sido atingido por um desemprego, mas você então pode fazer a sua melhor parte. Mãos que doam valem mais do que lábios que oram. Né? E aí a gente fica pensando que como que a gente vai compreender, ter sensibilidade, ter sentimento, ter compaixão? Como que a gente vai poder fazer isso? A gente não deixa o outro falar. O outro começa a falar, a gente fala assim, é porque você não sabe do meu problema. É porque você não sabe o que me aconteceu. Às vezes a gente tem que ter um olhar compassivo e deixar que o outro fale. E haverá de ter um momento de que a gente buscando aí essa lei de sociedade, essa lei de amor, de transformação, de um mundo melhor, não dá para eu estou vendo que o Fafá falou aí, a gente quer ter um mundo melhor, mas a gente precisa ser ouvido. Ah, mas eu sou trabalhadora da Casa Espírita de Miramês, eu estou lá há 20 anos, nem sei quantos anos tem a casa, não, desculpa, tá, gente? Mas é problema. Você está lá há 20 anos, mas aí você não tem problema? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem uma questão, todo mundo tem uma dor, uma angústia, um sentimento qualquer. E nós não podemos passar por cima disso. A lei de sociedade busca o progresso no nosso conjunto. Não é Toninho que vai progredir, não é Fafá que vai progredir, não é Maria José que vai progredir sozinho. Somos nós todos, é a humanidade. E aí, pensando nisso, eu achei muito interessante. Quando a gente pensa, Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Ele escolheu 12. Um negou ele. O outro traiu. Quando ele foi pego para a conversa, vamos dizer assim, com Pilatos, 9 fogem. Ganha trilho. Só um que fica, que é João.
todos os outros que fugiram, que traíram, que negaram, tiveram mortes assim torturosas. E João foi o único que teve um desencarne mais tranquilo. E quando João, eu acho que tinha 16 anos, quando João está com Maria e que Maria chora, né, por ver o filho ser crucificado, João abraça Maria e chama ela de mãe e fala: vamos chorar. A dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Jesus podia muito bem ter falado assim: qual que é a de vocês? Eu ajudei a curar, eu ajudei cego ver, eu ajudei vocês terem uma vida diferente, eu ouvi vocês todos, e olha como é que vocês me pagam. Mas, no entanto, Jesus, ao ser crucificado, lá na cruz, o que ele fala? Senhor, tem de piedade. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, muitas vezes, nós esquecemos que toda vez que a gente tem a condição da palavra, do verbo, do vernáculo para construir, a gente não faz o uso devido disso. A gente constrói, mas a gente rebaixa a pessoa. Ou então a gente quer fazer da mídia uma espécie de cartão de visita. A gente quer publicar nas redes sociais que a gente está fazendo caridade, que a gente está mostrando progresso. Não, mas eu estou na mídia. Estou na mídia, estou aparecendo. Ninguém precisa. Caridade com holofote é vaidade. Né? É verdade. Nem sempre a gente consegue, né? E a gente sabe, dentro desse processo da lei de sociedade, né, que nós fomos colocados do lado das pessoas certas. Não tem erro, não. Não tem erro. Não tem erro de CEP. Né? Esse menino, meu filho, ele dá trabalho demais. Uhum. E na outra oportunidade que tivemos como é que foi o nosso relacionamento? A sociedade está dando sinais que está melhorando? É difícil responder isso, né? Depende da ótica que a gente está olhando, né? Tudo é uma questão de ter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Depende de como a gente vai olhar. O problema nosso é que a gente foca no que vende, né? Naquele jornal do Sinal lá. A tragédia, ela ganha mais ibope do que o amor. O ódio ganha mais ibope do que o amor. A agressão ganha mais ibope do que o respeito, do que a fraternidade, do que a caridade. Quando eu vou plantar uma semente, quando eu vou fazer algo que possa mudar o mundo, eu vou ter que fazer nascer de dentro. Né? Eu estava vendo sexta-feira o Globo Repórter, não fazendo propaganda da Globo, não. E aí eu vi um senhor que, durante 20 anos, eu acho, ele começou a plantar árvores em São Paulo. Então, é um dos maiores jardins verticais existentes. Então, muitas vezes, a gente vai fazendo as coisas, a pessoa fala assim, não, mas você vai mexer com isso? Não, mas você vai cuidar desse tipo de pessoa? Não, mas você vai fazer atendimento, não vai cobrar? Nossa, mas você vai levar a cesta básica para alguém lá dentro da favela com esse tempo de Covid? Não, mas você vai visitar uma pessoa que está deprimida no tempo de Covid? Tem algumas situações das quais nós não podemos fugir delas. É imprescindível que a gente haja. E a ação para o bem requer que a gente se exponha. É claro que nós temos que, sim, tomar os nossos cuidados, né? A vacina não chegou para todo mundo. Nós estamos atravessando tempos difíceis no sentido da gente realmente dar resguardo. Que sociedade que nós queremos para nós? Mas não adianta eu querer mudar o mundo, não. É dentro da minha casa. É comigo. É com os meus. Né? É preciso que a gente fique atento aos sinais. Quando Jesus nos fala para evangelizar, e ele fala para os seus discípulos saírem em dois, é porque sozinho é muito ruim. Né? A gente não tem com quem dividir os pensamentos, os percalços da estrada, esse sentimento, né? Ele vai ativar quando você faz alguma coisa para alguém, né? No sentido de que você está buscando progresso, você não está fazendo para alguém, você está fazendo para você também.
Você está saindo da sua zona de conforto. Gente, se for falar uma coisa assim de experiência mesmo, a zona do conforto é um negócio muito insano. Quando a gente tem que sair da zona de conforto, requer da gente empenho, requer da gente habilidade, né? E como diz o Chico, né? Mesmo que os teus pés sangrem, continua o caminho. E aí eu quero voltar numa questão aqui do Livro dos Espíritos, que fala assim, ó, questão 768. Procurando a sociedade, não fará homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Aí os espíritos respondem assim: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, né? E aí a gente vai começar a ver que a gente, para sair desse embrutecimento, a gente vai ter que fortalecer o quê? Os laços de família. E os laços de família não são só laços consanguíneos, não. Estamos aqui agora com 32 pessoas cedendo bondosamente os seus pares de ouvidos para mim e me auxiliando nessa noite. Nós somos família aqui. Nós somos consanguíneos? Não, nós não somos consanguíneos. Podemos ter, no meio dessas 32 pessoas, algum desafeto? Podemos ter. Mas temos amigos queridos dos quais sentimos falta do abraço, de estar perto? Uhum. E quando a gente sabe muito bem, quando Kardec fala lá na questão 773 do Livro dos Espíritos, que fala assim: porque entre os animais, os pais e os filhos deixam reconhecer-te desde que estes não mais precisem de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. Então, o que a gente tem que buscar de resguardo é a questão da moralidade, a questão da evangelização, é a questão de a gente fazer o coração aberto, fazer a mente aberta, de buscar reconhecer que é possível, sim, fazer uma sociedade mais equânime, mais justa, mais fraterna. É verdade. De que forma que a gente vai poder fazer isso? Sem julgamentos, com empatia, com misericórdia, com doçura. Né? O Marcelino, ele fala para mim assim que eu sou muito mole, né? Eu acho que ele tem razão. Mas é porque eu acho que o acolhimento, ele faz parte, sabe? De você ser ouvido por alguém. E quantas vezes a gente procura uma pessoa para nos ouvir e nós estamos ali com questões muito mais complexas do que aquela pessoa. Não é verdade? Quantas vezes a gente abre mão da nossa dor, né, para que o outro manifeste a sua dor? O Chico, numa das falas dele, né, ele falava o seguinte, que cada dor que ele suavizava era um tiquinho de paz que ele ganhava no coração. Né? E a gente fica pensando que nós não podemos ser tão egoístas, tão egocêntricos, tão egóicos de querer que as coisas sejam do nosso jeito, não. As coisas têm que obedecer ao princípio de que a gente está em sociedade, a gente precisa progredir, mas não há progresso à custa de sacrifício alheio. Não há progresso enquanto eu humilho alguém porque tem cor, raça ou sexo diferente do meu. Não há progresso quando eu ensino aos meus filhos, aos meus afilhados, aos meus sobrinhos a não respeitarem, a não serem solidários, a não serem fraternos. Isso são coisas que a lei de sociedade nos fala que podemos aprender uns com os outros. É preciso que a gente enxergue essa convivência com o outro como possibilidade do progresso. Não tem outro jeito. É claro que a gente começa a pensar nos relacionamentos que temos, né? O amor, a solidariedade, a fraternidade é uma via de mão dupla. Eu dou, eu recebo, eu contribuo, eu retribuo. É fácil estar num relacionamento a dois? Não. Porque o que acontece? Quando você vai casar, né? O Simão Pereira estava falando isso hoje.
Quando você vai casar, você vira para a mãe e fala assim: mãe, vou casar com fulano. Aí a mãe fala assim: ah, minha filha do céu, não gosto de casar com esse menino, mas vocês brigam demais. Não, mãe, quando a gente casar, eu mudo ele. A gente não muda ninguém. Quantas pessoas a gente consegue motivar? Vocês sabem, já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas nós conseguimos motivar? Fica pensando aí. A gente consegue motivar só uma pessoa, a gente. Quantas... voltou. Hã? Sua imagem tinha sumido, voltou. Ah, mas voltou? Quantas pessoas a gente consegue incentivar? Só uma, que é a gente mesmo. Motivar, só uma, que é a gente mesmo. E a gente tem que pensar que nesse resguardo fraterno da lei de sociedade, não há de ter condições de que a gente fale que a gente está no mundo justo se a gente não tem habilidades para lidar com as diferenças. A gente não tem habilidades para o atendimento fraterno, a oitiva das pessoas, né? O zelo um com as coisas dos outros, né? E para encerrar, nesse livro, As Leis Morais, tem uma lição que fala assim, ó. A lição chama Intercâmbio Social. Atesta a tua confiança no Senhor e a excelência da tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos que tu mesmo. Sê-lhes lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha, nada esperes dos outros. Se tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam e te traem, se censuram-te ou exigem-te o que não te dão, ama-os, sofre-os mais, porquanto são mais carecentes do socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazê-los companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus, em teu coração, estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social, com os que te buscam e com os quais ascendes na direção a Deus. Então, não existe progresso sem auxílio fraterno. Não existe progresso sem confiança excelsa no Senhor. Não existe progresso sem querer ser fraterno, ser solidário, auxiliar quando possível, orar por aqueles que de nós têm necessidade e sermos misericordiosos, né? Que é o que nos cabe, né? Esse é meu recado. Sempre fico pensando que eu podia ter falado mais coisas e nas minhas anotações eu acabo vendo que eu tinha que ter falado mais mesmo. Mas nós temos que pensar que a minha vida é um campo sagrado, mas a vida do Mendes, do Toninho, do Marcelino, da Fafá, também é um campo sagrado. E ninguém pisa em campo sagrado com os pés sujos, né? Muita paz, que Deus abençoe a todos vocês por me ouvirem, por serem tão doces, tão pacienciosos comigo. Alguns eu estou com uma vontade terrível de abraçar demoradamente, mas sintam-se abraçados pela vibração maior, viu? Muito obrigada. Boa noite, Tega. Nós aqui agradecemos aí trazer para a gente, né, o conhecimento da lei, né, da sociedade. Como você falou, né, fica aí muita coisa ainda para ser falada, para ser discutida, né? Porque é essa convivência mesmo do ser humano, né, que vai nos fazer crescer, evoluir, né? Conhecendo a gente através do próximo, né? Nos conhecendo através do próximo, como você trouxe para a gente aí. E não tem como fugir disso, né? Essa evolução, esse crescimento está dentro dessa lei, dessa importância da lei, né? Que Deus nos deu a oportunidade de falar, né? Através de várias formas, não só da língua, né? Mas de várias formas, para isso, né? Para comunicar, para crescermos, para evoluirmos, né? E isso realmente é dentro da lei da sociedade, dos laços de famílias, né? Muito bacana.
Obrigado, viu, Tecla, por participar Obrigado conosco essa vocês, gente. noite. Muito obrigada. E até a próxima aí. Se Deus Bom, quiser. Cadê o Mendes? Não vai cantar mais, não? vai. Daqui a Ah, canta pouquinho você Irmã vai. Sheila para mim. Já tem um pedido aí, seu Mendes. Aceita esse pedido? Sim, é claro. iFood espiritual, por favor. Bom, nós temos aí o pedido, né, da evangelização. Eu já até coloquei no grupo da palestra online, né, o convite das coordenadoras da evangelização para trazer, né, os pequenininhos, né, os mocinhos, os adolescentes, né, a mocidade, para participar aos domingos, né, na Casa Miramês, com a evangelização, né, que faz parte, né, Teca, da lei de sociedade, né, estarmos juntos, né, para estudar, para evoluir e passar, né, o que temos de melhor para o próximo, né, que são esses pequeninos aí, para essa mocidade. Então, fica aí o convite, tá, pessoal? Então, nós vamos dar sequência aí, né? Vamos convidar o Mendes, então, para ele fazer a música de encerramento, Mendes, e fazer a prece de radiação por todos nós, por favor. Então vamos lá. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, Joxa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Que Jesus possa permanecer em cada coração presentes nessa sala de estudo, nessa sala de amor e paz, em cada coração e em cada lar aí representado. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver todos os corações de todas as pessoas que hoje sofrem esses problemas graves que estamos passando. Que Jesus possa consolar a todos, possa dar o entendimento
e que possa permanecer com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.